que operava ali naquela cidade. Nós temos que fugir desse pecado, fugir de toda imoralidade. Que tipo, Andréia? Pornografia, filmes, séries imorais, relações ilícitas. Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito. E esse Espírito, ele é santo. Ele habita em nós. E é por isso que nós devemos ser santos. Não foi isso que diz o texto? Ser santo em toda a vossa maneira de viver. Santo significa ser separado. Separado do mundo e separado para Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. O seu corpo é templo e morada. O próprio Deus habita em você, jovem. Aleluia. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Paulo nos orienta a fugir de um outro pecado. Ele diz: fujam da idolatria. Em Corinto tinha também muita idolatria. Havia muitos templos dedicados aos deuses. E Paulo ele adverte a igreja de Corinto para não se envolver com a idolatria. Se eu perguntar aqui, o que é idolatria? Muitos vão dizer assim: é adoração a ídolos, é prestar culto a divindades pagãs. Mas eu preciso dizer algo: que idolatria não consiste apenas em adorar ídolos. Idolatria não consiste apenas se render diante de uma imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Qualquer coisa, jovem, que rouba, está roubando o lugar de Deus no seu coração, na sua vida, isso é idolatria. Qualquer coisa que o nosso coração, que no nosso coração ocupe o lugar de Deus, é um ídolo na nossa vida. Pode ser uma posição, pode ser dinheiro, pode ser bens materiais, pode ser jogos, tudo aquilo que a pessoa ama mais do que a Deus é um ídolo na sua vida. E nós devemos, aquela orientação de Paulo é fugir da idolatria. Não podemos colocar qualquer outra coisa no lugar acima de Deus. Portanto, jovem, fuja de tudo aquilo que queira ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ainda, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem obreiro Timóteo, ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22: e você, Timóteo, fuja, o que Paulo diz? Fuja dos desejos da mocidade. Como a maioria dos jovens, Timóteo, ele também lutava contra os desejos da mocidade, porque ele ainda era jovem. Então Paulo instrui ao jovem Timóteo a fugir das paixões, dos desejos da mocidade. E quais são esses desejos? São aqueles desejos errados que tentam especialmente quem é jovem. Paulo diz a Timóteo que ele deveria fugir desses desejos, para que eles não se tornassem o quê? Atos pecaminosos, jovens. Fuja da aparência do mal. Se de longe você já viu que vai te fazer pecar, fuja. E foi isso que José fez. Ele fugiu, ele se desviou imediatamente daquela situação. Eu quero aqui encerrar. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 13, está escrito: jovens, escrevi a vocês, porque são o quê? O quê? E a palavra de Deus permanece em vocês, e já venceste o quê? Jovens fortes vencem o pecado. Porque jovens fortes, quando vêm situações que podem levar ele a cair em pecado, o que ele faz? Ele foge.
fortes, vencem o pecado, vencem a tentação. E você? Tem fugido do pecado? Nós aprendemos com José a fugir de situações que nos fazem pecar. Devemos lutar contra o pecado. Quando a tentação vier, quando a situação chegar, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando a tentação vier, jovem, faça como José. Saia correndo. É melhor correr e permanecer o que é puro, santo e esperar aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e poder subir com Ele nos ares palestinos. Não esqueça que jovem e forte vence o pecado. Que você possa vencer. Só vai chegar lá na glória quem vencer. Só tem recompensa lá no livro de Apocalipse para aquele que vencer. E que você possa ser recompensado pelo Senhor.